Michel Foucault. 12. História da loucura na Idade Clássica. 10. O Grande Medo. O século XVIII não podia entender direito o sentido de Leneveu de Rameau. E, no entanto, algo acontecera, na própria época em que o texto foi escrito, que prometia uma mudança decisiva. Coisa curiosa. Esse desatino que tinha sido posto de lado na distância do internamento e que se havia alienado progressivamente nas formas naturais da loucura, ressurge carregado de novos perigos e como que dotado de um outro poder de questionamento. Mas o que o século XVIII percebe de início não é a interrogação secreta, é apenas o hábito social, as roupas rasgadas, a arrogância em farrapos, a insolência que se suporta e cujos poderes inquietantes são calados através de uma indulgência divertida. O século XVIII não poderia ter se reconhecido em Rameau, o sobrinho, mas ele estava presente inteiramente no que lhe serve de interlocutor e de mostrador, por assim dizer, divertido mas não sem certas reservas e como uma abafada inquietação, pois é a primeira vez desde o grande internamento que o louco se torna personagem social. É a primeira vez que se entabula uma conversa com ele, interrogando-o novamente. O desatino ressurge como tipo, o que é pouco, reaparece, todavia, e lentamente retoma lugar na familiaridade da paisagem social. É lá que uma dezena de anos antes da Revolução é encontrado por Mercier, sem mais surpresas, entre num outro café, um homem lhe diz ao ouvido, num tom calmo e colocado: "O senhor não poderia imaginar a ingratidão do governo para comigo, e como ele é cego com seus interesses. Há 30 anos que deixei de lado meus próprios negócios, fechei-me em meu escritório, meditando, sonhando, calculando. Imaginei um projeto admissível para pagar todas as dívidas do Estado. Depois, um outro para enriquecer o rei e assegurar-lhe uma renda de 400 milhões. E mais um para derrotar para sempre a Inglaterra, cujo nome já me irrita, enquanto me dedicava inteiramente a essas vastas operações, que exigiam toda a aplicação de meu gênio, distraí-me de minhas misérias domésticas, e alguns credores vigilantes me jogaram na prisão por 3 anos. Mas veja, senhor, de que serve o patriotismo? Para morrer desconhecido e mártir de sua pátria. À distância, personagens como essa fazem um círculo ao redor do Neveu de Rameau. Não têm dimensões próprias, sendo que apenas na procura do pitoresco podem passar como seus epígonos. No entanto, são algo mais do que um mero perfil social, que uma silhueta de caricatura. Existe neles algo que diz respeito ao desatino do século XVIII. Suas conversas, sua inquietação, esse vago delírio e, no fundo, essa angústia, foram vívidos de maneira bastante comum e em existências reais cujos rastros ainda se podem perceber. Tanto quanto o libertino, o devasso ou violento do fim do século XVII, é difícil dizer se se trata de loucos, doentes ou trampolineiros. O próprio Mercier não sabe muito bem que estatuto atribuir-lhes. Assim, há em Paris pessoas muito honestas, economistas e anti-economistas, com o coração quente, dedicados ao bem público mas que, infelizmente, têm uma mola a menos, isto é, têm vistas curtas, não conhecem nem o século em que estão, nem os homens com os quais estão lidando. Mais insuportáveis do que os tolos porque, com dinheiro e falsas luzes, partem de um princípio impossível e, em consequência, desatinam. Eles existiram realmente, esses fazedores de projetos de cérebro mole, constituindo ao redor da razão dos filósofos, ao redor desses projetos de reforma, dessas constituições e desses planos, um abafado acompanhamento de desatino. A racionalidade da Idade das Luzes encontrava neles uma espécie de espelho distorcido, uma espécie de inofensiva caricatura. Mas o essencial não é que no movimento de indulgência se permita volte para a luz do dia uma personagem do desatino, exatamente no momento em que se acreditava ter profundamente ocultado o desatino no espaço do internamento. Era como se a razão clássica admitisse novamente uma vizinhança, o relacionamento, quase uma semelhança entre ela e as figuras do desatino. Dir-se-ia que no momento de seu triunfo ela suscita e deixa à deriva, nos confins da ordem, uma personagem cuja máscara ela moldou como numa troça, uma espécie de duplo onde ela se reconhece e ao mesmo tempo se anula. No entanto, o medo e a angústia não estavam longe.
ricochete do internamento, reaparecem, mas redobrados. Antigamente se temia, e ainda se teme, ser internado. Ao final do século XVIII, Sade ainda será perseguido pelo medo daqueles a que ele chama os homens negros e que o espreitam para fazer com que desapareça. Mas agora a terra do internamento adquiriu poderes próprios, tornou-se por sua vez terra natal do mal, e doravante vai poder espalhar-se por si mesma e fazer reinar um outro terror. Bruscamente, em alguns anos no meio do século XVIII, surge um medo. Medo que se formula em termos médicos mas que é animado, no fundo, por todo um mito moral. Assusta-se com um mal muito misterioso que se espalhava, disse, a partir das casas de internamento e logo ameaçaria as cidades. Fala-se em febre de prisão, lembra-se a carroça dos condenados, esses homens acorrentados que atravessam as cidades deixando atrás de si uma esteira do mal. Atribuem-se ao escorbuto contágios imaginários, prevê-se que o ar viciado pelo mal corromperá os bairros habitados. E novamente se impõe a grande imagem do horror medieval, fazendo surgir, nas metáforas do assombro, um segundo pânico. A casa de internamento não é mais apenas um leprosário afastado das cidades. É a própria lepra diante da cidade, úlcera terrível do corpo clítico, úlcera grande, profunda, purulenta, que só se pode imaginar desviando-se o olhar. Até no ar do lugar que se sente aqui, a 400 toesas, tudo nos diz que nos aproximamos de um lugar de força, de um asilo de degradação e infortúnio. Muitas dessas casas de internamento foram construídas lá onde antes se tinha colocado os leprosos. Dir-se-ia que, através dos séculos, os novos pensionários foram contagiados pelo mal. Eles reassumem o brasão e o sentido que tinham sido ostentados nesses mesmos lugares, lepra grande demais para a capital. O nome de Bicêtre é uma palavra que ninguém pode pronunciar sem não sei que sentimento de repugnância, horror e desprezo, tornou-se o receptáculo de tudo que a sociedade tem de mais imundo e mais vil. O mal que se tinha tentado excluir com o internamento reaparece para maior espanto do público, sob um aspecto fantástico. Vêm-se nascer e ramificar em todos os sentidos os temas de um mal, físico e moral ao mesmo tempo, que envolve, nessa indecisão, poderes confusos de corrosão e horror. Impera então uma espécie de imagem indiferenciada da podridão, que diz respeito tanto à corrupção dos costumes quanto à decomposição da carne, e pela qual irão pautar-se a repugnância e a piedade sentidas em relação aos internos. Antes de mais nada, o mal entra em fermentação nos espaços fechados do internamento. Tem todas as virtudes atribuídas ao ácido na química do século XVIII. Suas finas partículas, cortantes como agulhas, penetram nos corpos e nos corações tão facilmente como se fossem partículas alcalinas, passivas e friáveis. Essa mistura logo entra em ebulição, soltando vapores nocivos e líquidos corrosivos. Essas salas representam apenas um lugar horrível onde todos os crimes reunidos fermentam e, por assim dizer, espalham à sua volta, através da fermentação, uma atmosfera contagiosa respirada pelos que o habitam e que parece apegar-se a eles. Esses vapores ferventes elevam-se a seguir, espalham-se pelo ar e acabam por cair nas vizinhanças, impregnando os corpos, contaminando as almas. Realiza-se assim em imagens a ideia de um contágio do mal podridão. O agente sensível dessa epidemia é o ar que se diz viciado, entendendo-se obscuramente com isso que não é um ar conforme com a pureza de sua natureza, e que constitui o elemento de transmissão do vício. Basta lembrar o valor, simultaneamente médico e moral, que mais ou menos na mesma época assumiu o ar dos campos, saúde do corpo, robustez da alma, para adivinhar todo o conjunto de significações contrárias que pode veicular o ar corrompido dos hospitais, das prisões, das casas de internamento. Cidades inteiras são ameaçadas por essa atmosfera carregada de vapores maléficos, e seus habitantes serão impregnados lentamente pela podridão e pelo vício. E não se trata aqui apenas de reflexões a meio caminho entre a moral e a medicina. Deve-se levar em conta, sem dúvida, toda uma literatura, toda uma exploração patética, talvez política, de temores mal definidos.
Mas em certas cidades há movimentos de pânico tão reais, tão fáceis de datar quanto as crises de assombro que por momentos sacudiram a Idade Média. Em 1780, espalhara-se uma epidemia por Paris, atribuía-se sua origem à infecção do Hospital Geral, falava-se mesmo em queimar as construções de Bicêtre. O tenente de polícia, diante da inquietação da população, manda uma comissão de inquérito que compreende, além de vários doutores regentes, o decano da faculdade e o médico do Hospital Geral. Reconhece-se que reina em Bicêtre uma febre pútrida ligada à má qualidade do ar. Quanto à origem primeira do mal, o relatório nega que esteja na presença dos internos e na infecção por eles espalhada. Essa origem deve ser atribuída simplesmente a um mau tempo que tornou endêmico o mal na capital. Os sintomas que se puderam observar no Hospital Geral são conformes à natureza da estação do ano e concordam perfeitamente com as doenças observadas em Paris desde essa mesma época. Portanto, é preciso tranquilizar a população e inocentar Bicêtre. Os boatos que começaram a espalhar-se referentes a uma doença contagiosa em Bicêtre, capaz de infectar a capital, não têm fundamento. O relatório, sem dúvida, não fez cessar completamente os boatos alarmantes, uma vez que, algum tempo depois, o médico do Hospital Geral redige outro relatório, onde refaz a mesma demonstração. É obrigado a reconhecer o mau estado sanitário de Bicêtre, mas as coisas, é verdade, não chegam ao ponto cruel e extremo de ver o hospício desses infelizes convertido numa outra fonte de males inevitáveis e ainda mais tristes que aqueles contra os quais é importante aplicar um remédio tão rápido quanto eficaz. O círculo está fechado. Todas essas formas do desatino que haviam ocupado, na geografia do mal, o lugar da lepra e que se havia banido para bem longe das distâncias sociais, tornaram-se agora lepra visível, e exibem suas chagas comidas à promiscuidade dos homens. O desatino está novamente presente, mas agora marcado por um indício imaginário de doença atribuído por seus poderes aterrorizantes. Portanto, é no fantástico, e não no rigor do pensamento médico, que o desatino enfrenta a doença, dela se aproximando. Bem antes de formular-se o problema de saber em que medida o desatino é patológico, tinha-se constituído, no espaço do internamento e por uma alquimia que lhe era própria, uma mistura entre o horror do desatino e as velhas assombrações da doença. Mesmo de muito distante, as antigas confusões da lepra entram em atuação mais uma vez, e o vigor desses temas fantásticos é que foi o primeiro agente de síntese entre o mundo do desatino e o universo médico. De início, estes se comunicaram através dos fantasmas do medo, unindo-se na mistura infernal entre a corrupção e os vícios. É importante e talvez decisivo para o lugar que a loucura deve ocupar na cultura moderna que o honro médicos não tenha sido convocado para o mundo do internamento como árbitro, para fazer a divisão entre o que era crime e o que era loucura, entre o mal e a doença, mas antes como um guardião, a fim de proteger os outros do perigo confuso que transpirava através dos muros do internamento. Acredita-se que uma ternura livre e generosa despertou o interesse pela sorte dos enfermos, e que uma atenção médica mais proba e mais consciente soube reconhecer a doença ali onde se castigavam indiferentemente as culpas. Na verdade, as coisas não aconteceram com essa benévola neutralidade. Se apelou para o médico, se lhe foi pedido que observasse, era porque se tinha medo. Medo da estranha alquimia que fervia entre os muros do internamento, medo dos poderes que ali se formavam e ameaçavam propagar-se. O médico chegou quando, uma vez feita a conversão imaginária, o mal já havia assumido as espécies ambíguas do fermentado, do corrompido, das exalações viciadas, das carnes decompostas. Aquilo que tradicionalmente se chama de progresso na direção da aquisição do estatuto médico da loucura, na verdade só foi possível graças a um estranho retorno. Na inextricável mistura entre contágios morais e físicos XI, e através desse simbolismo do impuro, tão familiar no século XVIII, imagens muito antigas subiram à memória dos homens. E é graças a essa reativação imaginária, mais do que por um aperfeiçoamento do conhecimento, que o desatino viu-se confrontado com o pensamento médico.
Paradoxalmente, no retorno dessa vida fantástica que se mistura às imagens contemporâneas da doença, o positivismo vai ter uma ascendência sobre o desatino, ou vai descobrir, antes, uma nova razão para defender-se dele. No momento, não há como suprimir as casas de internamento. Trata-se de neutralizá-las como causas eventuais de um novo mal. Trata-se de arrumá-las e purificá-las. O grande movimento de reforma que se desenvolverá na segunda metade do século XVIII tem aí sua primeira origem. Reduzir a contaminação, destruindo as impurezas e os vapores, diminuindo todas essas fermentações, impedir que o mal e os males viciem o ar espalhando seu contágio pela atmosfera das cidades. O hospital, a casa de força, todos os locais de internamento devem ser mais bem isolados, envolvidos por um ar mais puro. Nessa época há toda uma literatura do arejamento nos hospitais, que delimita longínquamente o problema médico do contágio, mas que visa, de modo mais preciso, aos temas da comunicação moral. Em 1776, um decreto do Conselho de Estado nomeia uma comissão que deve ocupar-se do grau de melhoramento de que são suscetíveis os diversos hospitais franceses. Logo Viel será encarregado de reconstruir as acomodações da Salpêtrière. Começa-se a sonhar com um asilo que, conservando suas funções essenciais, será organizado de tal maneira que nele o mal poderá vegetar sem nunca se difundir. Asilo onde o desatino seria inteiramente contido e oferecido em espetáculo, sem perigo para os espectadores, onde o desatino teria todos os poderes do exemplo e nenhum dos riscos do contágio. Em suma, asilo restituído à sua verdade de jaula. É com esse internamento esterilizado, se é possível empregar esse termo anacrônico, que sonhará ainda em 1789 o abade Desmond Seux, no opúsculo consagrado à Bienfaisance Nationale. Ele projeta fazer dela um instrumento pedagógico, espetáculo absolutamente demonstrativo dos inconvenientes da imoralidade. Esses asilos forçados constituem retiros tão úteis quanto necessários. O aspecto desses locais tenebrosos e dos culpados que encerram é feito para preservar dos mesmos atos, que merecem justa reprovação, os desvios de uma juventude demasiado licenciosa. Assim, por prudência, pais e mães devem fazer com que seus filhos conheçam esses lugares horríveis e detestáveis, esses lugares onde a vergonha e a torpeza acorrentam o crime, onde o homem degradado de sua essência perde, muitas vezes para sempre, os direitos que adquirira na sociedade. Esses são os sonhos através dos quais a moral, em cumplicidade com a medicina, tenta defender-se contra os perigos contidos mas muito mal encerrados no internamento. Esses mesmos perigos, ao mesmo tempo, fascinam a imaginação e os desejos. A moral sonha conjurá-los, mas algo existe no homem que se obstina em sonhar vivê-los, ou pelo menos aproximar-se deles e libertar seus fantasmas. O horror que agora cerca as fortalezas do internamento também exerce uma atração irresistível. As pessoas sentem prazer em povoar essas noites com inacessíveis prazeres. Essas figuras corrompidas e carcomidas tornam-se rostos de voluptuosidade. Sobre essas paisagens obscuras, surgem formas, dores e delícias, que Jerônimo Bosch e seus jardins delirantes repetem. Os segredos que escapam do castelo dos 120 dias foram aí longamente murmurados. Ali os excessos mais infames eram cometidos sobre a própria pessoa do prisioneiro. Fala-se em certos vícios praticados frequentemente, notoriamente e mesmo em público na sala comum da prisão, vícios que a decência dos tempos modernos não nos permite descrever. Diz-se que inúmeros prisioneiros similimi feminis mor stupratiet com stupratores, que eles voltavam exoco biscaenos sacrário coopertisto prissuis alienisque, desprovidos de todo pudor e prontos para cometer toda espécie de crimes. 14. E La Rochefoucauld de Liancourt por sua vez evocará, nas salas da correção, na Salpêtrière, essas figuras de velhas e jovens que de idade em idade se comunicam os mesmos prazeres. A correção, que é o lugar da grande punição da casa, continha, quando a visitamos, 47 moças, a maioria bem jovens, mais inconsideradas do que culpadas, e sempre essa confusão de idades, sempre essa mistura chocante de jovens estovadas com mulheres inveteradas que só lhes podem ensinar a arte da corrupção mais desenfreada.
Durante muito tempo essas visões vão girar com insistência, nas noites altas do século XVIII. Por um momento, serão recortadas pela luz impiedosa da obra de Sade e colocadas por ela na rigorosa geometria do desejo. Serão também retomadas e envolvidas pela luz turva do Préaldis Fous, ou pelo crepúsculo que envolve a Maison du Sourd. Como os rostos das disparidades se parecem com essas visões, reaparece toda uma paisagem imaginária, levada pelo grande medo agora suscitado pelo internamento. Aquilo que o classicismo havia encerrado não era apenas um desatino abstrato onde se confundiam loucos e libertinos, doentes e criminosos, mas também uma prodigiosa reserva de fantástico, um mundo adormecido de monstros mergulhados nessa noite de Jerônimo Bosch, que antes os manifestaram uma vez. Dir-se-ia que as fortalezas do internamento haviam acrescido a seu papel social de segregação e purificação uma função cultural inteiramente oposta. No momento em que, na superfície da sociedade, separavam a razão do desatino, elas conservavam nas profundezas as imagens em que uma e outra se misturavam e se confundiam. Funcionaram como uma grande memória durante muito tempo silenciosa. Mantiveram nas sombras um poder imaginário que se poderia acreditar exorcizado. Erigidas pela nova ordem clássica, conservaram, contra esta e contra o tempo, figuras proibidas que puderam ser transmitidas intactas do século XVI para o XIX. Nesse tempo abolido, obrou que quem reunisse a Margot Laffolle na mesma paisagem imaginária, e Noirceuil, a grande lenda do Marechal de Reis. O internamento permitiu, invocou essa resistência do imaginário. Mas as imagens libertadas ao final do século XVIII não são totalmente idênticas às que o século XVII havia tentado apagar. Na obscuridade realizou-se um trabalho que as arrancou desse segundo plano onde a Renascença, depois da Idade Média, havia ido buscá-las. Tomaram lugar no coração, no desejo, na imaginação dos homens, e em vez de manifestarem ao olhar a abrupta presença do insensato, deixam que brote a estranha contradição dos apetites humanos, a cumplicidade do desejo e do assassínio, da crueldade e da vontade de sofrer, da soberania e da escravidão, do insulto e da humilhação. O grande conflito cósmico cujas peripécias foram reveladas pelos séculos XV e XVI deslocou-se até o ponto de tornar-se, ao final do classicismo, a dialética sem mediação do coração. O sadismo não é um nome dado enfim a uma prática tão antiga quanto o Eros, é um fato cultural maciço que surgiu exatamente ao final do século XVIII e que constitui uma das maiores conversões da imaginação ocidental. O desatino tornou-se delírio do coração, loucura do desejo, diálogo insensato do amor e da morte na presunção ilimitada do apetite. O aparecimento do sadismo situa-se no momento em que o desatino, encerrado há mais de um século e reduzido ao silêncio, reaparece, não mais como figura do mundo, não mais como imagem, porém como discurso e desejo. E não é por acaso que o sadismo, como fenômeno individual que leva o nome de um homem, nasceu do internamento e no internamento. Não é por acaso que toda a obra de Sade está ordenada pelas imagens da fortaleza, da cela, do subterrâneo, do convento, da ilha inacessível que constituem como que o lugar natural do desatino. Tampouco é por acaso que toda a literatura fantástica da loucura e do horror, contemporânea da obra de Sade, se situa, de modo privilegiado, nos locais do internamento. Toda esta brusca conversão da memória ocidental, ao final do século XVIII, com a possibilidade que lhe tinha sido dada de reencontrar, deformadas e dotadas de um novo sentido, as figuras familiares do final da Idade Média. Não foi ela autorizada pela manutenção do fantástico nos próprios lugares em que o desatino havia sido reduzido ao silêncio. Na época clássica, a consciência da loucura e a consciência do desatino não se haviam separado uma da outra. A experiência do desatino que guiara todas as práticas do internamento envolvia a tal ponto a consciência da loucura que a deixava, ou quase, desaparecer, em todo caso arrastava-a por um caminho de regressão onde ela estava prestes a perder o que tinha de mais específico. Mas na inquietude da segunda metade do século XVIII, o medo da loucura cresce ao mesmo tempo que o pavor diante do desatino, e com isso as duas formas de assombro, apoiando-se uma na outra, não param de reforçar-se mutuamente.
E no exato momento em que se assiste à libertação dos poderes imaginários que acompanham o desatino, multiplicam-se as queixas sobre as devastações da loucura. Já é conhecida a inquietação que as doenças dos nervos provocam e esta consciência segundo a qual o homem se torna mais frágil à medida que se aperfeiçoa. Enquanto se avança pelo século adentro, a preocupação se torna mais premente, e as advertências mais solenes. Já Rowling constatava que desde o nascimento da medicina essas doenças se multiplicaram, tornaram-se mais perigosas, mais complicadas, mais espinhosas e mais difíceis de curar. Na época de Tissot, essa impressão geral tornou-se crença sólida, uma espécie de dogma médico. As doenças dos nervos eram muito mais frequentes do que hoje, e por duas razões. Primeira, os homens eram em geral mais robustos, ficando doentes mais raramente. Havia menos doenças de toda espécie. A outra é que as causas que de modo particular produzem as doenças dos nervos multiplicaram-se numa proporção maior, a partir de certa época, do que as causas gerais de doença, algumas das quais parecem que estão mesmo diminuindo. Não receio dizer que se antes eram as mais raras, hoje são as mais frequentes. E logo se reencontrará essa consciência, que o século XVI havia sentido de maneira tão acentuada, da precariedade de uma razão que a todo momento pode ser comprometida, e de modo definitivo, pela loucura. Mattei, médico de Genebra, influenciado por Rousseau, formula este presságio a todas as pessoas de razão: não se vangloriem, homens policiados e sábios. Basta um instante para perturbar e aniquilar essa pretensa sabedoria de que se envaidecem. Um acontecimento inesperado, uma emoção viva e repentina da alma transformam de repente em furioso ou em idiota o homem mais razoável e de mais espírito. A ameaça da loucura retoma seu lugar entre as urgências do século. No entanto, esta consciência tem um estilo bem particular. O espanto causado pelo desatino é muito afetivo, e considerado quase em sua totalidade no movimento das ressurreições imaginárias. O medo da loucura é muito mais livre em relação a essa herança, e enquanto o retorno do desatino assume o aspecto de uma repetição maciça, que reata consigo mesma para além do tempo, a consciência da loucura se faz acompanhar, pelo contrário, por uma certa análise da modernidade, que desde logo a situa numa moldura temporal, histórica e social. Na disparidade entre consciência do desatino e consciência da loucura tem-se, neste fim do século XVIII, o ponto de partida de um movimento decisivo, aquele através do qual a experiência do desatino não deixará, com Hölderlin, Nerval e Nietzsche, de subir cada vez mais na direção das raízes do tempo, com o desatino tornando-se assim o contratempo do mundo. E o conhecimento da loucura procurando pelo contrário situá-la de modo cada vez mais exato no sentido do desenvolvimento da natureza e da história. É a partir dessa data que o tempo do desatino e o da loucura se verão afetados por dois vetores opostos. Uma volta incondicional e um mergulho absoluto. O outro, pelo contrário, desenvolvendo-se segundo a crônica de uma história. Esta aquisição de uma consciência temporal da loucura não se fez de uma só vez. Precisou da elaboração de toda uma série de conceitos novos e, muitas vezes, da reinterpretação de temas bem antigos. O pensamento médico dos séculos XVII e XVIII admitia de bom grado uma relação quase imediata entre a loucura e o mundo. Era a crença na influência da lua. Era também a convicção geralmente difundida de que o clima tinha uma influência direta sobre a natureza e a qualidade dos espíritos animais e, por conseguinte, sobre o sistema nervoso, a imaginação, as paixões e, enfim, sobre todas as doenças da alma. Esta dependência não era muito nítida em seus princípios, nem unívoca em seus efeitos. Shein admite que a umidade do ar, as mudanças repentinas de temperatura, as chuvas frequentes comprometem a solidez do gênero nervoso. Venel, pelo contrário, acredita que, como o ar frio é mais pesado, mais denso e mais elástico, ele comprime mais os sólidos, torna sua textura mais firme e sua ação mais forte em compensação, no ar quente, que é mais leve, mais rarefeito, menos elástico e por conseguinte menos compressivo, os sólidos perdem seu tom, os humores estagnam e se alteram.
Como o ar interno não é contrabalançado pelo ar externo, os fluidos entram em expansão, dilatavam e distendem os vasos que os contêm até superar, impedir-lhes a reação e até mesmo, às vezes, romper seus diques. Para o espírito clássico, a loucura podia muito facilmente ser o efeito de um meio exterior, digamos, mais exatamente, o estigma de uma certa solidariedade com o mundo. Assim como o acesso a 20 no evolucionismo do século XIX, a loucura é bem um retorno, mas ao longo de um caminho cronológico. Não é uma derrota absoluta do tempo. Trata-se de um tempo que voltou, e não, rigorosamente, de uma repetição. Por sua vez, a psicanálise, que tentou enfrentar outra vez a ocorrência em tu desatino, viu-se colocada diante desse problema do tempo. Fixação Dort, inconsciente coletivo, arquétipo, delimitam, com maior ou menor felicidade, a heterogeneidade de duas estruturas temporais. A que é própria à experiência do desatino e ao saber por ele envolvido, e a que é própria ao conhecimento da loucura e à ciência que ela autoriza. Verdade do mundo exterior deve passar, depois da queda, pelo caminho difícil e muitas vezes deformante dos sentidos. Do mesmo modo, a posse da razão depende de um estado físico da máquina e de todos os efeitos mecânicos que podem ser exercidos sobre ela. Tem-se aí como que a versão simultaneamente naturalista e teológica dos velhos temas da Renascença, que ligavam a loucura a todo um conjunto de dramas e ciclos cósmicos. Mas dessa apreensão global de uma dependência irá isolar-se uma nova noção, sob o efeito de uma inquietação cada vez maior, da ligação com as constantes ou as grandes circularidades do universo. O tema da loucura aparentada com as estações do mundo desdobrar-se aos poucos na ideia de uma dependência em relação a um elemento particular do cosmos. O medo se faz mais urgente. A intensidade afetiva de tudo aquilo que reage à loucura não deixa de aumentar. Tem-se a impressão de que então se isola do todo cósmico e de sua estabilidade sazonal um elemento independente, relativo, móvel, submetido a uma progressão constante ou a uma aceleração contínua, e que está encarregado de prestar contas dessa multiplicação incessante, desse grande contágio da loucura. Do macrocosmo, considerado como lugar das cumplicidades de todos os mecanismos e conceito geral de suas leis, isola-se aquilo que se poderia chamar, numa antecipação ao vocabulário do século XIX, um meio. Sem dúvida, deve-se deixar nessa noção, que ainda não encontrou nem seu equilíbrio nem sua denominação final, aquilo que ela pode ter de inconcluso. Falemos antes, com Buffon, de forças penetrantes, que não apenas permitem a formação do indivíduo, como também o aparecimento das variedades da espécie humana. Influência do clima, diferença da alimentação e da maneira de viver. 25. Noção negativa, noção diferencial que aparece no século XVIII a fim de explicar as variações e as doenças, mais do que as adaptações e as convergências. Como se essas forças penetrantes formassem o outro lado, o negativo, daquilo que se tornará, a seguir, a noção positiva de meio. Essa noção é elaborada, o que, para nós, é paradoxal, quando o homem parece insuficientemente mantido pelas coações sociais, quando ele parece flutuar num tempo que não mais o constrange, enfim, quando ele se afasta demais do verdadeiro e do sensível. Tornam-se forças penetrantes uma sociedade que não mais reprime os desejos, uma religião que não mais regula o tempo e a imaginação, uma civilização que não mais limita os desvios do pensamento e da sensibilidade. 1. A loucura e a liberdade. Durante muito tempo, certas formas de melancolia foram consideradas como especificamente inglesas. Isso era um dado médico e também uma constante literária. Montesquieu opunha ao suicídio romano, comportamento moral e político, efeito desejado de uma educação ordenada, ao suicídio inglês, que deve ser considerado como uma doença, uma vez que os ingleses se matam sem que se possa imaginar razão alguma para esse ato. Matam-se no próprio seio da felicidade. É aqui que o meio tem um papel, pois se no século XVIII a felicidade provém da ordem da natureza e da razão, a infelicidade, ou pelo menos aquilo que se subtrai sem razão à felicidade, deve ser de uma outra ordem.
Esta ordem é procurada inicialmente nos excessos do clima, nesse desvio da natureza com relação a seu equilíbrio e a seu feliz comedimento. Os climas temperados são da natureza. As temperaturas excessivas são produto do meio. Mas isso não basta para explicar a doença inglesa. O próprio Shein acredita que a riqueza, a alimentação fina, a abundância de que se beneficiam todos os habitantes, a vida de lazeres e preguiçosa que leva à sociedade mais rica 28 estão na origem dessas perturbações nervosas. Cada vez mais se tende para uma explicação econômica e política na qual a riqueza, o progresso, as instituições, surgem como o elemento determinante da loucura. No começo do século XIX, Spurzheim fará a síntese entre todas essas análises num dos últimos textos que lhes é destinado. A loucura, mais frequente na Inglaterra do que em qualquer outro lugar, é apenas o preço da liberdade que ali reina, e da riqueza presente em toda parte. A liberdade de consciência comporta mais perigos do que a autoridade e o despotismo. Os sentimentos religiosos atuam sem restrições. Todo indivíduo tem a permissão de pregar a quem quiser ouvi-lo, e a força de ouvir opiniões tão diferentes. Os espíritos se atormentam na busca da verdade. Perigos da indecisão, da atenção que não sabe onde fixar-se, da alma que vacila. Perigo também das querelas, das paixões, do espírito que se fixa obstinadamente no partido que tomou. Cada coisa encontra sua oposição, e a oposição excita os sentimentos. Na religião, na política, na ciência e em tudo, permite-se a cada um que escolha seu lado, mas deve esperar encontrar oposição. Tanta liberdade tampouco permite dominar o tempo. Este é entregue à sua incerteza, e todos são abandonados pelo Estado às suas flutuações. Os ingleses constituem uma nação mercantil. O espírito sempre ocupado pelas especulações é continuamente agitado pelo medo e pela esperança. O egoísmo, alma do comércio, facilmente se torna invejoso, chamando em seu auxílio outras faculdades. Aliás, essa liberdade está bastante afastada da verdadeira liberdade natural. De todos os lados ela é coagida e premida por exigências opostas aos desejos mais legítimos dos indivíduos. É a liberdade dos interesses, das colisões, das combinações financeiras, não do homem, não dos espíritos e dos corações. Por razões de dinheiro, as famílias são mais tirânicas do que em qualquer outro lugar. Somente as moças ricas conseguem casar, as outras são reduzidas a outros meios de satisfação que arruinam o corpo e desorganizam as manifestações da alma. A mesma causa favorece a libertinagem, e esta predispõe à loucura. A liberdade mercantil aparece assim como o elemento no qual a opinião nunca pode chegar à verdade, onde o imediato é entregue necessariamente à contradição, onde o tempo escapa à apreensão e à certeza das estações, onde o homem é despojado de seus desejos pelas leis do interesse. Em suma, a liberdade, longe de recolocar o homem na posse de si mesmo, não para de afastá-lo cada vez mais de sua essência e de seu mundo. Ela o fascina na exterioridade absoluta dos outros e do dinheiro, na interioridade irreversível da paixão e do desejo inacabado. Entre o homem e a felicidade de um mundo em que ele se reconheceria, entre o homem e uma natureza onde encontraria sua verdade, a liberdade do estado mercantil é meio. E é nessa mesma medida que se constitui em elemento determinante da loucura. No momento em que Spurzheim escreve, em plena Santa Aliança, no meio da restauração das monarquias autoritárias, o liberalismo carrega com muita facilidade todos os pecados da loucura do mundo. É singular ver que o maior desejo do homem, que é sua liberdade pessoal, tenha também suas desvantagens. Mas, para nós, o essencial de uma análise como essa não reside na crítica da liberdade, mas no próprio uso da noção que designa, para Spurzheim, o meio não natural onde são favorecidos, ampliados e multiplicados os mecanismos psicológicos e fisiológicos da loucura. 2. A loucura, a religião e o tempo. As crenças religiosas preparam uma espécie de paisagem imaginária, um meio ilusório favorável a todas as alucinações e a todos os delírios. Há muito tempo, os médicos já temiam os efeitos de uma devoção demasiado severa, ou de uma crença muito acentuada.
demasiado rigor moral, demasiada inquietação com a salvação e a vida futura pode frequentemente bastar para fazer alguém cair em melancolia. A enciclopédia não deixa de citar casos semelhantes, as impressões muito fortes sentidas por certos pregadores extremados, os temores excessivos que provocam os castigos com que nossa religião ameaça os infratores de sua lei causam, nos espíritos fracos, revoluções surpreendentes. Observou-se, no hospital de Montélimar, várias mulheres atacadas de mania e melancolia em seguida a uma missão que estivera na cidade. Eram continuamente assombradas por pinturas horríveis que impensadamente lhes tinham sido mostradas, só falavam em desespero, vingança, punição, etc., e uma, entre outras, não queria tomar remédio algum, acreditando estar no inferno, e que nada poderia apagar o fogo pelo qual dizia estar sendo devorada. Pinel permanece na linha desses médicos esclarecidos, que proíbem que se deem livros pios aos melancólicos por devoção 32, e recomendando mesmo a reclusão para os devotos que se acreditam inspirados e procuram incessantemente fazer outros prosélitos. Mas trata-se aí muito mais de uma crítica que de uma análise positiva. Suspeita-se que o objeto ou tema religioso provoca o delírio ou a alucinação através do caráter delirante e alucinatório que lhe é atribuído. Pinel conta o caso de uma alienada recém-curada a qual um livro pio lembrou que cada pessoa tinha seu anjo da guarda. Na noite seguinte, ela se acreditou cercada por um coro de anjos e pretendia haver escutado uma música celestial e ter tido revelações. A religião ainda é considerada aqui como um elemento de transmissão do erro. Mas mesmo antes de Pinel, houve análises de um estilo histórico bem mais rigoroso, nas quais a religião surge como um meio de satisfação ou de repressão das paixões. Um autor alemão, em 1781, lembrava, como tempos felizes, as épocas distantes em que os padres estavam investidos de um poder absoluto. Nessa época, a ociosidade não existia, todo momento era escândido pelas cerimônias, pelas práticas religiosas, pelas peregrinações, pelas visitas feitas aos pobres e aos doentes, pelas festividades do calendário. O tempo era assim entregue a uma felicidade organizada que não dava margem às paixões vazias, ao desgosto pela vida, ao tédio. Alguém se sentia em falta. Submetiam-no a um castigo real, frequentemente material, que ocupava seu espírito e dava-lhe a certeza de que o erro havia sido reparado. E quando o confessor encontrava esses penitentes hipocondríacos que vinha confessar-se com demasiada frequência, impunha-lhes como penitência ou uma pena severa que diluía seu sangue demasiado grosso ou então longas peregrinações, a mudança de ares, a extensão do caminho, a falta de sua casa, o afastamento dos objetos que os contrariavam, a sociedade que formavam com os peregrinos, o movimento lento e enérgico que faziam andando a pé exerciam maior ação sobre eles do que as viagens confortáveis, que em nossa época substituem as peregrinações. Finalmente, o caráter sagrado do padre atribuía a cada uma dessas injunções um valor absoluto, e ninguém pensaria em furtar-se a elas. Normalmente, o capricho dos doentes recusa tudo isso ao médico. Para Moessen, a religião é a mediação entre o homem e o erro, entre o homem e o castigo. Sob a forma de uma síntese autoritária, ela suprime realmente o erro, realizando o castigo. Se, pelo contrário, ela se afrouxar e mantiver-se nas formas ideais do remorso de consciência, da maceração espiritual, conduz diretamente à loucura. A consistência do meio religioso é a única coisa que pode permitir ao homem escapar da alienação no delírio desmedido da falta. Na plenitude de seus ritos e de suas exigências, ela confisca ao homem a inútil ociosidade de suas paixões diante da falta e a vã repetição de seus remorsos, uma vez cometida aquela. Ela organiza toda a vida humana ao redor do instante em plena realização. Esta velha religião dos tempos felizes era a festa eterna do presente. Mas a partir do momento em que ela se idealiza com a era moderna, suscita ao redor do presente todo um halo temporal, um meio vazio, o do lazer e do remorso, onde o coração do homem é entregue à sua própria inquietação, onde as paixões entregam o tempo à despreocupação ou à repetição, onde enfim a loucura pode desenvolver-se livremente. 3. A loucura, a civilização e a sensibilidade.
A civilização, de um modo geral, constitui um meio favorável ao desenvolvimento da loucura. Se o progresso das ciências dissipa o erro, também tem por efeito propagar o gosto e mesmo a mania pelo estudo. A vida em gabinete, as especulações abstratas, essa eterna agitação do espírito sem exercício do corpo podem ter os mais funestos efeitos. Tissot explica que, no corpo humano, são as partes submetidas a um trabalho frequente que se reforçavam e endurecem primeiro. Nos operários, os músculos e as fibras dos braços endurecem, dando-lhes essa força física, essa boa saúde de que gozam até uma idade avançada. Nos letrados, o cérebro endurece, frequentemente tornam-se incapazes de ligar ideias, e com isso ei-los destinados à demência 36. Quanto mais uma ciência é abstrata ou complexa, mais numerosos são os riscos de loucura que ela provoca. Um conhecimento que ainda está próximo daquilo que existe de mais imediato nos sentidos e que só exige, segundo Tresavin, pouco trabalho da parte do sentido interior e dos órgãos do cérebro, suscita apenas uma espécie de felicidade fisiológica. As ciências cujos objetos são facilmente percebidos pelos nossos sentidos, que apresentam à alma relações agradáveis pela harmonia de sua concordância, produzem na máquina uma ligeira atividade que favorece todas as suas funções. Pelo contrário, um conhecimento demasiado despojado dessas relações sensíveis, demasiado livre em relação ao imediato, provoca apenas uma tensão no cérebro, que desequilibra todo o corpo. As ciências das coisas cujas relações são difíceis de apreender porque pouco sensíveis a nossos sentidos, ou porque suas relações demasiado multiplicadas, obrigando-nos a um grande esforço em sua pesquisa, constituem para a alma um exercício que cansa demais o sentido interior através da excessiva tensão contínua desse órgão. O conhecimento constitui assim, ao redor do sensível, todo um meio de relações abstratas onde o homem corre o risco de perder a felicidade física na qual normalmente se estabelece sua relação com o mundo. Os conhecimentos sem dúvida se multiplicam, mas o preço aumenta. Está fora de dúvidas que existam mais sábios? Uma coisa pelo menos é certa, é que há mais gente com enfermidades. O meio do conhecimento cresce mais depressa que os próprios conhecimentos. Mas não é só a ciência que separa o homem do sensível. Há também a própria sensibilidade. Uma sensibilidade que não é mais comandada pelos movimentos da natureza, mas por todos os hábitos, por todas as exigências da vida social. O homem moderno, e a mulher ainda mais que o homem, fez do dia a noite, e da noite dia. O momento em que nossas mulheres se levantam em Paris está bem longe daquele que a natureza marcou. As mais belas horas do dia já se passaram. O ar mais puro desapareceu, ninguém se aproveitou disso tudo. Os vapores, as exalações malsas, atraídas pelo calor do sol, já se elevam na atmosfera. É hora que a beleza escolhe para levantar-se. Este desregramento dos sentidos continua no teatro, onde se cultivam as ilusões, onde vãs paixões são suscitadas artificialmente, junto com os movimentos mais funestos da alma. As mulheres, sobretudo, gostam desses espetáculos, que as inflamam e exaltam. Suas almas ficam tão abaladas, que produzem em seus nervos uma comoção, passageira na verdade, mas cujas sequelas são normalmente graves. A privação momentânea de seus sentidos, as lágrimas que versam na representação de nossas modernas tragédias são os menores acidentes que disso tudo resulta. Os romances constituem um meio ainda mais artificial e mais nocivo para uma sensibilidade desregrada. A verossimilhança de que os escritores modernos tentam dotá-los e toda a arte que empregam na imitação da verdade só dão prestígio aos sentimentos violentos e perigosos que querem despertar em suas leitoras. Nos primeiros séculos da polidez e da galanteria francesas, o espírito menos aperfeiçoado das mulheres contentava-se com fatos e eventos tão maravilhosos quanto inacreditáveis. Elas agora querem fatos verossímeis, mas sentimentos tão maravilhosos que seus próprios sentimentos são inteiramente perturbados e confundidos. Procuram, a seguir, em tudo o que a cerca, realizar as maravilhas com que se encantaram, mas tudo lhes parece sem sentimento e sem vida, pois querem encontrar aquilo que não existe na natureza. O romance constitui o meio de perversão por excelência de toda sensibilidade.
Ele isola a alma de tudo que é de imediato e natural no sensível a fim de arrastá-la para um mundo imaginário de sentimentos tanto mais violentos quanto mais irreais e menos regidos pelas suaves leis da natureza. Tantos autores fazem nascer uma multidão de leitores, e uma leitura contínua produz todas as doenças nervosas. Talvez dentre todas as causas que perturbam a saúde das mulheres, a principal seja a multiplicação infinita dos romances nos últimos 100 anos. Uma menina que com 10 anos lê, ao invés de correr, aos 20 será uma mulher com vapores, e não uma boa ama de leite. Lentamente, e no estilo ainda disperso, o século XVIII constitui, ao redor da consciência que passa a ter da loucura e de sua ameaça cada vez maior, toda uma nova ordem de conceitos. Na paisagem de desatino em que o século XVII a tinha colocado, a loucura escondia um sentido e uma origem obscuramente morais. Seu segredo aparentava a uma falta, e a animalidade cuja iminência era nela percebida não a tornava, paradoxalmente, mais inocente. Na segunda metade do século XVIII, ela não mais será reconhecida naquilo que aproxima o homem de uma decadência imemorial ou de uma animalidade indefinidamente presente. Situa-se, pelo contrário, nessas distâncias que o homem toma em relação a si mesmo, a seu mundo, a tudo aquilo que se lhe oferece na imediatez da natureza. A loucura torna-se possível nesse meio onde se alteram as relações do homem com o sensível, com o tempo, com o outro. Ela é possível por tudo aquilo que, na vida e no devir do homem, é ruptura com o imediato. Não pertence mais à ordem da natureza ou da queda, mas a uma nova ordem em que se começa a pressentir a história e na qual se formam, no obscuro parentesco originário, a alienação dos médicos e a alienação dos filósofos, duas figuras nas quais de todo modo o homem altera sua verdade, mas entre as quais o século XIX, após Hegel, logo perde todo vestígio de semelhança. Esta nova maneira de apreender a loucura através da ação tão determinada das forças penetrantes foi sem dúvida decisiva. Tão decisiva na história da loucura moderna quanto a espetacular libertação dos acorrentados de Bicêtre por Pinel. O estranho, e ao mesmo tempo importante, é de início o valor negativo desse conceito, nesse estádio ainda arcaico de sua elaboração. Nas análises que acabamos de lembrar, essas forças não designam aquilo da natureza que pode constituir o ambiente de um ser vivo. Não é tampouco o lugar das adaptações, das influências recíprocas ou das regulações. Não é nem mesmo o espaço no qual o ser vivo pode desenvolver e impor suas normas de vida. O conjunto dessas forças, se isolar as significações que esse pensamento do século XVIII aí colocou de um modo obscuro, é justamente aquilo que, no cosmos, se opõe à natureza ao meio altera o tempo na sucessão das estações, na alternância de seus dias e suas noites. Ele altera o sensível e seus calmos ecos no homem através das vibrações de uma sensibilidade que só se rege pelos excessos do imaginário. Ele afasta o homem de suas satisfações imediatas a fim de submetê-lo às leis do interesse, que o impedem de ouvir as vozes de seu desejo. O meio começa ali onde a natureza se põe a amadurecer no homem. Já não é desse modo que Rousseau mostrava que a natureza acabava e que o meio humano se instaurava na catástrofe cósmica dos continentes desmoronados. O meio não é a positividade da natureza tal como ela se oferece ao ser vivo. Pelo contrário, é essa negatividade pela qual a natureza em sua plenitude se subtrai ao ser vivo. E nesse recuo, nessa não natureza, algo se substitui à natureza, que é plenitude de artifícios, mundo ilusório em que se anuncia a antítesis. Ora, é exatamente aí que a possibilidade da loucura assume suas dimensões amplas. O século XVII descobriu-a na perda da verdade. Possibilidade inteiramente negativa na qual a única coisa em questão era essa faculdade de despertar e de atenção no homem, que não é da natureza, mas da liberdade. O fim do século XVIII põe-se a identificar a possibilidade da loucura com a constituição de um meio. A loucura é a natureza perdida, é o sensível desnorteado, o extravio do desejo, o tempo despojado de suas medidas. É a imediatez perdida no infinito das mediações.
Diante disso, a natureza, pelo contrário, é a loucura abolida, o feliz retorno da existência à sua mais próxima verdade. Venham, mulheres amáveis e sensuais, escreve Beal Chesney, fujam dos perigos dos falsos prazeres, das paixões fogosas, da inação e da moleza. Sigam seus jovens esposos pelos campos, nas viagens. Desafiem-nos para uma corrida na grama tenra e cheia de flores. Voltem a Paris para dar às suas companheiras o exemplo dos exercícios e dos trabalhos convenientes a seu sexo. Amém e sobretudo eduquem seus filhos, e saberão como este prazer está acima de todos os outros, e que a felicidade que a natureza lhes destinou. Envelhecerão lentamente quando suas vidas forem puras. Assim, o meio representa um papel mais ou menos simétrico e inverso àquele que outrora representava a animalidade. Antes havia, na abafada presença do animal, o ponto pelo qual a loucura, em sua ira, podia irromper no homem. O ponto mais profundo, o ponto último da existência natural era ao mesmo tempo o ponto de exaltação da contranatureza, sendo a natureza humana, ela mesma imediatamente, sua própria contranatureza. Ao final do século XVIII, em compensação, a tranquilidade animal pertence inteiramente à felicidade da natureza. E é escapando à vida imediata do animal, no momento em que ele constitui para si um meio, que o homem se abre à possibilidade da contranatureza e se expõe ao perigo da loucura. O animal não pode ser louco, ou pelo menos nele não é a animalidade que veicula a loucura. Não se deve ficar surpreso, portanto, se os primitivos forem, dentre todos os homens, os menos inclinados à loucura. A ordem dos lavradores é bem superior, sob esse aspecto, à parte do povo que fornece os artesãos. Mas, infelizmente, bem inferior ao que era antigamente, nos tempos em que era apenas lavrador, e são ainda algumas aldeias de selvagens que ignoram quase todos os males, só morrendo de acidentes e decrepitude. No começo do século XIX será ainda citada a afirmação do americano Rush, que não conseguiu encontrar entre os índios um único exemplo de demência, entre eles encontrando apenas uns poucos maníacos e melancólicos, ou a de Humboldt, que nunca ouviu falar de um único alienado entre os índios selvagens da América Meridional. A loucura se tornou possível em virtude de tudo aquilo que o meio pôde reprimir, no homem, que dependia da existência animal. 49. A partir de então, a loucura se vê ligada a uma certa forma de devir do homem. Enquanto era sentida como ameaça cósmica ou iminência animal, ela dormitava ao redor do homem ou na noite de seu coração, dotada de uma eterna e imóvel presença. Seus ciclos eram apenas um retorno, e suas manifestações súbitas e simples reaparecimentos. Agora, a loucura tem um ponto de partida temporal. Ainda que só se deva entendê-lo num sentido mítico, ela segue um vetor linear, que indica um crescimento indefinido. À medida que o meio constituído ao redor do homem e pelo homem se torna mais espesso e opaco, os riscos da loucura aumentam. O tempo conforme o qual eles se dividem se torna um tempo aberto, um tempo de multiplicação e de crescimento. A loucura torna-se assim o outro lado do progresso. Multiplicando as mediações, a civilização oferece incessantemente ao homem novas possibilidades de alienar-se. Mattei não faz mais que resumir o sentimento geral dos homens do século XVIII, quando escreve, à época da Restauração, as mais profundas misérias do homem social e suas inúmeras fruições, seus sublimes pensamentos e seu embrutecimento, surgem da própria excelência de sua natureza, de sua perfectibilidade e do desenvolvimento excessivo de suas faculdades físicas e morais. A multiplicidade de suas necessidades, de seus desejos, de suas paixões, este é o resultado da civilização, fonte de vícios e virtudes, males e bens. É do seio das delícias e da opulência das cidades que se levantam os gemidos da miséria, os gritos do desespero e do furor. Bicêtre, Bedlam atestam esta verdade. Sem dúvida, esta dialética simples entre o bem e o mal, entre o progresso e a decadência, entre a razão e o desatino, é muito familiar ao século XVIII. Mas sua importância foi decisiva na história da loucura. Ela inverteu a perspectiva temporal na qual normalmente se percebia a loucura. Colocou-a no curso indefinido de um tempo cuja origem era fixa e cujo objetivo era cada vez mais recuado.
Abriu a loucura para uma duração irreversível, rompendo seus ciclos cósmicos e arrancando a fascinação do erro passado. Prometia a invasão do mundo pela loucura, não mais sob a forma apocalíptica do trunfo do insensato, como no século XV, mas sob a forma contínua, perniciosa, progressiva, jamais fixada em nenhuma figura terminal, rejuvenescendo em virtude do próprio envelhecimento do mundo. Desde antes da Revolução já se inventava um dos grandes temores do século XIX, e já se lhe dava um nome. Chamavam-nos de a degeneração. Este é evidentemente um dos temas mais tradicionais da cultura greco-latina, a ideia de que os filhos não têm mais o mesmo valor dos pais, e esta nostalgia por uma antiga sabedoria cujos segredos se perdem na loucura dos contemporâneos. Mas trata-se, ainda aqui, de uma ideia moral cuja base é unicamente crítica, não é uma percepção, mas uma recusa da história. No século XVIII, pelo contrário, essa duração vazia da decadência começa a receber um conteúdo concreto. A degeneração não ocorre mais de acordo com a descida que representa um abandono moral, mas obedecendo às linhas de força de um meio humano, ou às leis de uma herança física. Portanto, não é mais por ter esquecido o tempo, considerado como memória do imemorial, que o homem degenera, mas porque nele, pelo contrário, o tempo torna-se mais pesado, cada vez mais opressor e mais presente, como uma espécie de memória material dos corpos, que totaliza o passado e separa a existência de sua imediatez natural. Os filhos se ressentem dos males dos pais. Nossos antepassados começaram a se afastar um pouco do gênero de vida mais salutar. Nossos avós nasceram num meio mais fraco, foram criados de modo mais frouxo, tiveram filhos ainda mais fracos que eles, e nós, quarta geração, não conhecemos mais a força e a saúde dos velhos octogenários a não ser por ouvir dizer. Naquilo que Tissot chama assim de degeneração, há muito pouco daquilo que o século XIX chamará de degenerescência. Ela não comporta ainda nenhuma característica de espécie, nenhuma tendência a um retorno fatal às formas rudimentares da vida e da organização, nenhuma esperança ainda é dada ao indivíduo regenerador. No entanto, Morel, em seu traité de la Degenerescence, partirá dos ensinamentos que o século XVIII transmitiu-lhe. Para ele, como já para Tissot, o homem degenera a partir de um tipo primitivo, e isto não sob o efeito de uma degradação espontânea, de um peso próprio à matéria viva, porém, muito mais provavelmente, sob a influência das instituições sociais em desacordo com a natureza, ou ainda como consequência de uma depravação da natureza moral. De Tissot a Morel uma mesma lição se repete, que atribui ao meio humano um poder de alienação onde não se deve ver nada além da memória de tudo aquilo que, nele, mediatiza a natureza. A loucura e todos seus poderes que as idades multiplicam não residem no homem em si mesmo, mas em seu meio. Estamos aí exatamente no ponto em que ainda se confundem um tema filosófico do hegelianismo, a alienação está no movimento das mediações, e o tema biológico formulado por Bichat quando disse que tudo que envolve os seres vivos tende a destruí-los. A morte do indivíduo é exterior a ele mesmo, como sua loucura, como sua alienação. É na exterioridade e na pesada memória das coisas que o homem acaba por perder sua verdade. E como reencontrá-la a não ser numa outra memória? Memória que não poderia ser outra coisa que a reconciliação na interioridade do saber, ou o mergulho total e a ruptura na direção do absoluto do tempo, da imediata juventude da barbárie. Ou uma conduta pensada que não se pode mais esperar, ou alguns séculos de barbárie que nem mesmo se ousa desejar. Nesta reflexão sobre a loucura 57 e nessa elaboração ainda obscura do conceito de meio, o século XVIII antecipava estranhamente, em relação àquilo em que iam transformar-se na época seguinte, os temas diretores da reflexão sobre o homem. E propunha, sob uma luz indecisa, nos confins da medicina e da filosofia, da psicologia e da história, com uma ingenuidade cujos equívocos toda a inquietação do século XIX e do nosso não conseguiu dissipar, um conceito muito rudimentar de alienação, que permite definir o meio humano como a negatividade do homem e reconhecer nele o a priori concreto de toda a loucura possível. A loucura, assim, se aloja no ponto mais perto e no ponto mais distante do homem.
Aqui mesmo onde ele habita, mas também lá onde ele se perde, nessa estranha pátria em que sua residência é igualmente aquilo que o abole, a plenitude realizada de sua verdade e o incessante trabalho de seu não ser. E então a loucura entra num novo ciclo. Está agora isolada do desatino, que durante muito tempo irá permanecer, como estrita experiência poética ou filosófica repetida de Saadia Oberlin e de Nerval Nietzsche, o mergulho puro numa linguagem que abole a história e faz cintilar, na superfície mais precária do sensível, a iminência de uma verdade imemorial. A loucura, para o século XIX, terá um sentido inteiramente diferente. Estará, por sua natureza e em tudo que a opõe à natureza, bem perto da história. Ocorre-nos muito facilmente a impressão de que a concepção positivista da loucura é fisiológica, naturalista e anti-histórica 58, e que foram necessárias a psicanálise, a sociologia e nada mais nada menos que a psicologia das culturas para mostrar a ligação que a patologia da história podia manter secretamente com a história. De fato, isso era algo claramente estabelecido ao final do século XVIII. Desde essa época, a loucura estava inscrita no destino temporal do homem. Era mesmo a consequência e o preço do fato de ter o homem uma história, contrariamente ao animal. Aquele que escreveu, com uma extraordinária ambiguidade de sentido, que a história da loucura é a contrapartida da história da razão, não havia lido nem Janet, nem Freud, nem Brunswick. Era um contemporâneo de Claude Bernard e apresentava como equação evidente, tal tempo, tal espécie de insanidade do espírito 59. Sem dúvida, nenhuma época terá uma consciência mais aguda desta relatividade histórica da loucura do que os primeiros anos do século XIX. Quantos pontos de contato, dizia Pinel, sob esse aspecto, tem a medicina com a história da espécie humana? E ele se felicitava por ter tido ocasião de estudar as doenças do espírito num tempo tão favorável quanto o da Revolução, época entre todas propícia a essas paixões veementes que são a origem mais comum da alienação. Para observar seus efeitos, que época mais favorável do que a das tempestades de uma revolução sempre própria para exaltar ao mais alto grau as paixões humanas ou, antes, a mania, sob todas as suas formas. Durante muito tempo a medicina francesa procurará os vestígios de 93 nas gerações seguintes, como se as violências da história se houvessem depositado nos tempos silenciosos da hereditariedade. Não há dúvida de que durante a Revolução o terror foi funesto para alguns indivíduos, mesmo no ventre materno. Os indivíduos que esta causa predispôs à loucura pertencem às províncias que por mais tempo foram presas dos horrores da guerra. A noção de loucura, tal como existe no século XIX, formou-se no interior de uma consciência histórica, e isto de dois modos. Primeiro, porque a loucura em sua aceleração constante forma como que uma 58 a biologia positivista, de estrita obediência, é com efeito preformacionista. O positivismo impregnado de evolucionismo surge bem depois. Derivada da história. E, a seguir, porque suas formas são determinadas pelas próprias figuras do devir, relativa ao tempo e essencial à temporalidade do homem. É assim que nos aparece a loucura, tal como ela é então reconhecida ou pelo menos sentida, bem mais profundamente histórica, no fundo, do que ainda o é por nós. No entanto, essa relação com a história logo será esquecida. Freud, com dificuldades e de um modo que talvez não seja radical, será obrigado a separá-la do evolucionismo. É que no curso do século XIX ela cairá numa concepção simultaneamente social e moral pela qual se viu inteiramente traída. A loucura não mais será percebida como a contrapartida da história, mas como o outro lado da sociedade. E na própria obra de Murray que se apreende, de modo mais claro, essa inversão da análise histórica em crítica social, que escorraça a loucura do movimento da história para dela fazer um obstáculo a seu desenvolvimento feliz e às suas promessas de reconciliação. A miséria constitui para ele, enquanto no século XVIII era a riqueza, o progresso, o meio mais favorável à propagação da loucura.
profissões perigosas ou insalubres, moradias em centros demasiado populosos ou malsãos, intoxicações diversas. Se acrescentar a essas más condições gerais a influência profundamente desmoralizadora que a miséria exerce, bem como a falta de instrução, de previdência, o abuso das bebidas alcoólicas e os excessos venéreos, a alimentação insuficiente, ter-se-á uma ideia das circunstâncias complexas que tendem a modificar de maneira desfavorável os temperamentos da classe pobre. Com isso, a loucura escapa ao que pode haver de histórico no devir humano. Para receber um sentido numa moral social, ela se torna o estigma de uma classe que abandonou as formas da ética burguesa. E no exato momento em que o conceito filosófico de alienação adquire uma significação histórica pela análise econômica do trabalho, nesse mesmo momento o conceito médico e psicológico de alienação liberta-se totalmente da história para tornar-se crítica moral em nome da comprometida salvação da espécie. Numa palavra, o medo da loucura, que no século XVIII era o temor das consequências de seu próprio dever, aos poucos se transforma no século XIX, a ponto de ser a obsessão diante das contradições que, no entanto, são as únicas que podem assegurar a manutenção de suas estruturas. A loucura tornou-se a paradoxal condição da duração da ordem burguesa, da qual ela constitui, do lado de fora, no entanto, a ameaça mais imediata. Percebem assim, simultaneamente, como indispensável degenerescência, uma vez que é a condição da eternidade da razão burguesa, e como esquecimento contingente, acidental, dos princípios da moral e da religião, uma vez que se tem de tornar as coisas mais fúteis, julgando aquilo que se apresenta como a imediata contradição de uma ordem cujo fim não se pode prever. Desse modo entrará no torpor, por volta da metade do século XIX, essa consciência histórica da loucura que durante muito tempo havia sido mantida desperta na era do positivismo militante. Esta passagem pela história, por mais precária e esquecida que tenha sido, nem por isso é menos decisiva para a experiência da loucura tal como se deu no século XIX. O homem instaura um novo relacionamento com a loucura, num certo sentido um relacionamento mais imediato e também mais exterior. Na experiência clássica, o homem comunicava-se com a loucura pelo caminho da falta, o que significa que a consciência da loucura implicava necessariamente uma experiência da verdade. A loucura era o erro por excelência, a perda absoluta da verdade. Ao final do século XVIII, esboçam-se as linhas gerais de uma nova experiência na qual o homem, na loucura, não perde a verdade, mas sua verdade. Não são mais as leis do mundo que lhe escapam, mas ele mesmo é que escapa às leis de sua própria essência. Tissot evoca esse desenvolvimento da loucura ao final do século XVIII como um esquecimento humano daquilo que constitui sua mais imediata verdade. Os homens recorreram a prazeres factícios, a maioria dos quais são apenas um modo de se ser singular, oposto aos costumes naturais, e cujo mérito está totalmente na estranheza. Isso constitui uma realidade para os que ele pode subtrair a penosa sensação de uma excitação vazia, sensação que homem algum pode aguentar e que faz com que tudo o que o cerque lhe seja caro. Daí, sem dúvida, a origem primeira de luxo, que não passa de uma isca para uma multidão de coisas supérfluas. Esta condição é a de um hipocondríaco que necessita de um grande número de remédios para contentar-se e que nem por isso é menos infeliz. Na loucura, o homem é separado de sua verdade e exilado na presença imediata de um ambiente em que ele mesmo se perde. Quando o homem clássico perdia a verdade, é porque era rejeitado para essa existência imediata onde sua animalidade causava devastação, ao mesmo tempo em que aparecia essa decadência primitiva que o indicava como originariamente culpado. Quando se falar agora de um homem louco, será designado aquele que abandonou a terra de sua verdade imediata, e que se perdeu.